Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal, desta vez, mais uma vez ao vivo, né? E continuar a nossa leitura do documento, que já estamos na reta final, querendo terminar o estudo desse documento tão importante chamado Maio de 2012, a nova estratégia mundial da cultura da morte. É um documento da Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB. Muito bem. Nós, para quem tem o PDF impresso, nós estamos na página 22, só recapitulando um pouco o que é que nós estamos vendo. Nós estamos vendo agora a terceira estratégia. O que é a terceira estratégia? A terceira estratégia é a política de redução de danos. Essa estratégia vem sendo preparada desde 2002 e agora, depois de 10 anos de preparação, eles estão implantando, a partir de maio de 2012, estão implantando essa nova estratégia de promoção do aborto no mundo inteiro e desencadeando isso também na América Latina. É interessante nós, no início dessa aula, nos darmos conta de duas coisas, né, que estão acontecendo agora contemporaneamente. Além daquilo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós temos na Colômbia toda uma controvérsia que está acontecendo na Colômbia, porque 3 procuradores, né, fizeram uma ação muito positiva contra essa questão do aborto e de medicamentos abortivos, ou seja, essa questão do aborto químico, e todo um lobby, né, de feministas, uma advogada colombiana que é uma terrível promotora da cultura da morte, Mônica Roa, ela colocou todo o seu empenho em fazer com que estes procuradores, né, retratassem, voltassem atrás. Enquanto isso, o Ministério da Saúde da Colômbia faz exatamente aquilo que está no script, ou seja, liberar medicamentos abortivos. Então, vejam só o que é que nós estamos colocando para vocês, né? A partir de maio deste ano, irá gradativamente, né, e irá se desencadear nos vários países da América Latina esta investida da cultura da morte para liberar as drogas abortivas, né, nos países. Esse é um passo de realização do aborto, apesar da sua ilegalidade. E depois, mais para frente, eles vão, né, só para constar, uma vez que o aborto já fizer parte da cultura daquele pobre país, então eles vão passar o aborto, simplesmente liberar o aborto e legalizá-lo. É o que estão tentando fazer agora no Uruguai. Você se lembra que o Uruguai foi o primeiro lugar onde se implantou essa questão da distribuição de drogas abortivas nos hospitais, não é? Foi lá o balão de ensaio, foi lá o primeiro país em que eles fizeram, né, essa pequena experiência. Pois bem, exatamente o Uruguai, nesta noite, enquanto nós estamos aqui falando, a Câmara dos Deputados no Uruguai está votando a legalização do aborto naquele país. Ainda não é uma decisão definitiva, porque deverá ser ratificada pelo Senado, mas infelizmente, né, as perspectivas humanas é de que é bem possível e provável que a vida
perca, né? Que nós que somos pela vida iremos perder essa batalha na Câmara dos Deputados do Uruguai, porque o que tudo indica pela situação é que a votação talvez seja de 50 contra 49, isso em favor da morte, ou seja, contra a vida, na Câmara dos Deputados do Uruguai. Infelizmente, essa é a situação humanamente previsível. Podemos rezar e pedir a Deus por um milagre para que a coisa se reverta. E isto, apesar da população do Uruguai ter feito uma manifestação, um protesto, uma passeata enorme ontem, no dia de ontem, contra o aborto. Mas parece que eles não estão ligando mais para a população, né? Parece que realmente a situação da democracia ali está bastante fragilizada. Pois bem, rezemos pelo Uruguai, porque, infelizmente, aquilo que acontece nos países da América Latina afeta, sim, os outros países e o efeito dominó começa. Então, vejam só, foi implantada a coisa do aborto químico, né? Essa liberação de drogas abortivas no Uruguai, agora eles vão legalizar. No Brasil, estão tentando fazer isso com a norma técnica do Ministério da Saúde. Graças a Deus, por enquanto, parece que a coisa está barrada. No entanto, eles vão continuar tentando. Nós precisamos estar bem alertas e essa é a razão do nosso estudo, né? Quem sabe irão tentar legalizar também o aborto. É o que está dentro, infelizmente, do projeto do Código Penal, que é um assunto que nós vamos ter que tratar aqui também no nosso site. E agora na Colômbia, né? Então vejam que o efeito dominó vai acontecendo, né? Não é teoria da conspiração, nós avisamos com antecedência, agora as coisas estão acontecendo. Portanto, é real, é verdade. Então, estamos na página 22 do nosso documento, né, em que nós estamos vendo que, infelizmente, um médico da Unicamp, Dr. Aníbal Faúndes, que coloca a grande dificuldade de encontrar médicos ou até mesmo mulheres que queiram fazer o aborto no segundo trimestre, porque quando se faz um ultrassom se vê uma criança. Então, é claro, aqui o feto, como ele diz, com traços pessoais demasiadamente individualizados, ou seja, ali não dá mais para disfarçar, é um ser humano, né? É isso que está dizendo. Então, eles dizem, bom, é muito mais fácil, então, o aborto químico, ou seja, você colocar uma droga, a pessoa ingere aquela pílula e pronto. Aquela pílula vai provocar contrações do útero e pronto, e a pessoa então perde a criança, não é? Então essa é a ideia do Aníbal Faúndes. No número 11, que está na página 22, vocês veem lá a pressão internacional para que o governo brasileiro permita o livre acesso aos medicamentos abortivos. Vejam só. O que aconteceu? Em 2009, vou resumir os fatos para vocês. Em 2009, houve uma conferência promovida pelo CLACAI, onde um médico brasileiro, o Dr. Cristian Rosas, esteve presente, e ali, então, se recomenda que a Anvisa, ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, quebre as barreiras e permita o acesso das mulheres às drogas abortivas. Ou seja, resumindo em miúdos, que a Anvisa permita a venda nas nossas farmácias, né, das drogas abortivas. Inicialmente eles tiveram a ideia, não, por prescrição médica. Depois eles viram que isso também não era vantajoso porque muitos médicos iriam ter dificuldade de prescrever, né? Então, o que aconteceu? Houve uma reunião em outubro
de 2009, em que um grupo do CCR, né, da Comissão de Cidadania e Reprodução, se reuniu com um encarregado da Anvisa querendo convencer o homem de que deveriam liberar a droga abortiva nas farmácias. É evidente que o funcionário da Anvisa disse que isso era absolutamente inaceitável, porque as mulheres iriam morrer, né? Ou seja, não é uma droga segura. Isso daí, ou seja, haveria uma situação muito pior para a saúde das mulheres, né? Então, ali realmente a coisa foi muito tensa. Nós temos notícias, nós temos relatos de como foi essa reunião e o que acontece. Vou ler para vocês o que está aqui no nosso documento. O representante da Anvisa foi submetido a uma humilhação prolongada e vergonhosa, indigna de uma reunião que pretendia intitular-se técnico-científica. Era continuamente interrompido aos gritos pelos presentes, acusado de fundamentalismo e de manter aliança com forças conservadoras. Forças conservadoras aqui é a igreja, entende? Ou seja, não, você estava acusando o funcionário de estar sendo teleguiado pela igreja, né? O funcionário dizia: gente, não tem nada a ver com igreja, o negócio aqui é outro, é uma questão técnica, é uma questão que as mulheres vão morrer se eu liberar isso daqui. Pois bem, está aí a documentação daquilo que foi colocado, foi apresentado, né, pela própria CCR, e depois um relatório do ICMA, International Consortium for Medical Abortion, né, em sua página 14, afirma, né, que organizações filiadas ao consórcio realizaram em setembro de 2010 um encontro do mesmo gênero com o suporte do Fundo de Atividades Populacionais da ONU, né, e ali se colocou novamente esse pedido de que a Anvisa, né, liberasse a droga abortiva aqui no Brasil. Finalmente, em junho de 2012, a nossa ministra Eleonora Menniccucci fez as declarações que estão aí na página 24, né? E o CCR publicou nesse editorial que está aí. Então, vejam, essa parte aqui eu não vou me delongar muito, porque ela já é mais conhecida, mas vocês vejam o que é que está por trás. Uma pressão internacional sobre o nosso governo para liberar drogas abortivas, né? Essa é a triste realidade que está aqui documentada, né? O CCR, Comissão de Cidadania e Reprodução, está ligado à Fundação MacArthur. Dentro das fundações internacionais, a MacArthur é a fundação que é responsável pelo Brasil para implantar esta estratégia que está aí. Na página 24, então, nós temos o número 12. O número 12 diz o seguinte: a Organização Mundial de Saúde coloca os abortivos na lista dos medicamentos essenciais. Então, vejam só. Aqui, nesse número 12, vocês vão acompanhar a história, né, de todo o desenrolar, tudo isso documentado, né, tudo isso com fontes deles próprios, né, dos próprios organismos criados pela Fundação Rockefeller, para fazer com que a ONU, a Organização Mundial de Saúde, colocasse o abortivo na lista de medicamentos essenciais. Por que que esse passo era tão importante? Esse passo é importante pelo seguinte: quando você quer implantar o aborto
como eles estão querendo, nos países pobres, quando você quer implantar o aborto nos países pobres, como eles estão querendo, é necessário que esse medicamento do aborto esteja na lista dos medicamentos essenciais. Por quê? Porque os governos dos países em desenvolvimento, os países mais pobres, que é exatamente os países onde eles mais querem realizar abortos, os governos vão ver aquela lista de medicamentos essenciais. E é essa lista de medicamentos essenciais que vai pautar, né, a aquisição do governo. O que é que o governo vai comprar, o que é que está na lista de compras para estar à disposição da população pobre, né? Então, era necessário, era imperioso, era muito importante que esse medicamento que eles estão querendo propagar no mundo entrasse na lista da Organização Mundial de Saúde. Pois bem, vocês vejam aí que foram criados duas novas organizações, a Venture Strategies for Health Development, em 2001, e depois a Venture Strategies Innovation, em 2008. Então, VSHD e VSI. É a VSI quem vai realizar, na verdade, o passo de forma mais direta, de tal forma que depois de várias tentativas, eles foram gradualmente, não foram comendo a papa pela beirada, eles foram gradualmente inserindo o medicamento lá, o abortivo, na lista. Primeiro estava na lista dos medicamentos não essenciais, né, etc e tal, e assim as coisas foram caminhando. Agora, eles fazem isso, né, de uma forma muito esperta, né? São realmente gente esperta. Você veja na página 26, por exemplo, a expressão que eles usam para descrever o efeito do remédio. Usa a expressão, o restabelecimento da menstruação em caso de gravidez. Esse é o eufemismo mais estranho que eu já vi para se descrever um aborto. Ou seja, restabelecimento da menstruação em caso de gravidez. Ou seja, se a mulher está grávida e você vai restabelecer a menstruação, é porque perdeu a criança. Então, ao invés de dizer que esse medicamento serve para aborto, né? Não, o medicamento serve para o restabelecimento da menstruação em caso de gravidez. Vejam só, né, a grande preocupação desses senhores. Muito bem. Só que acontece o seguinte, vamos ler ali na página 27, depois dessa longa, essas tentativas de está tudo aqui documentado, né? Vocês podem depois acessar os documentos, ver que realmente é isso, que a coisa realmente existe. Muito bem. No último parágrafo da página 27, eu gostaria de ler com vocês. É impressionante o quanto essas organizações pressupõem para o sucesso de suas atividades a completa alienação do povo e das autoridades públicas. Ou seja, esse pessoal tem sucesso pelo seguinte: eles estudam o que eles estão fazendo, eles planejam o que eles estão fazendo, eles sabem o que eles estão fazendo e eles estão pressupondo que nós somos uns idiotas e que não sabemos de nada. Vamos ser sinceros? Infelizmente, muitas vezes essa é a verdade. Nós não estamos querendo estudar, nós não estamos querendo saber, não estamos querendo investigar. Então é evidente que eles já partem na frente, é evidente que eles vão sempre inventar, né, uma desculpa hipócrita para vender e distribuir medicamentos. Qual é a desculpa que eles inventaram dessa vez? A questão de que este medicamento seria importante para evitar a hemorragia nas mulheres. Vejam só. Agora, todo o currículo da Genuity está ligado à promoção do aborto e não à prevenção da hemorragia das mulheres.
E na hipótese de que ela estivesse realmente preocupada com as hemorragias, não o faria entregando-se a um trabalho tão estafante de aprovar um medicamento que todas as evidências indicam não ser mais eficiente do que um placebo, ou seja, um falso medicamento, um medicamento fantasioso. A Genuity conseguiu promover um medicamento sabidamente criado desde seus primórdios apenas para provocar abortos e matar seres humanos, a lista principal de medicamentos da Organização Mundial de Saúde, alegando um efeito preventivo que os próprios examinadores não conseguiam distinguir dos efeitos de um placebo, apenas para que, iludidos pela lista, os países pobres pudessem ser coagidos a comprá-lo em grande quantidade. Uma vez estando o medicamento aprovado e amplamente disponível para uma finalidade inútil, seria mais fácil coagir os mesmos países a aplicá-los em serviços de aborto seguro. A Genuity nunca se preocupou com as hemorragias pós-parto das mulheres. Sua preocupação declarada desde o início foi a difusão do aborto por meio de automedicação nos países onde a prática não estava legalizada. Seus participantes estão claramente preocupados em facilitar e promover a prática do aborto no segundo trimestre e não em diminuí-la. A Genuity foi fundada, ademais, por uma organização chamada Population Council, Conselho Populacional, né? Que é da fundação, que é dos Rockefeller e que, desde o início, quer fazer aborto, né? A qual também nunca se preocupou com qualquer direito das mulheres. O Population Council sempre buscou o aborto como meio de reduzir o crescimento populacional do planeta. Quando essas organizações nos falam de, aspas, tornar os cuidados infantis mais seguros, evitar as hemorragias pós-parto e salvar vidas em todo o globo, dificilmente será possível encontrar em algum lugar um maior exemplo de hipocrisia do que este discurso. Então, nós estamos aqui realmente diante de um caso terrível, né, em que essas pessoas usam a nossa ignorância e a ingenuidade de muitas pessoas para conseguir propagar o aborto no mundo. Então, nós vamos fazer então um breve intervalo e voltamos então para as perguntas que vocês possam ter. Enquanto isso, lembrem, né, de rezar. Essa noite estamos rezando exatamente pela votação da legalização do aborto no Uruguai, porque pedimos a Deus o milagre de que na Câmara dos Deputados do Uruguai isso não seja aprovado. Então, voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Retornamos então para responder às suas perguntas. Antes de tudo, gostaria de chamar a atenção no nosso blog do site. Nós temos duas coisas muito importantes. Primeiro, o grande testemunho do bem-aventurado José Luis Sánchez del Río. O beato José Luis Sánchez foi um menino de 14 anos de idade, cristeiro, que deu a vida, pela sua coerência na fé, pela defesa, não é, da religião, na Revolução dos Cristeiros, no início do século XX, no México. Dei uma olhada lá, é um testemunho comovedor. Tem um menino, um adolescente, que quis entrar na guerra, quis entrar na batalha, e disse para os pais claramente, papai e mamãe, eu tenho que entrar para defender a igreja, porque com esta luta eu tenho uma grande chance de entrar no céu, né? Ou seja, nunca foi tão fácil ir para o céu, lutar pelas coisas de Deus. E o menino morreu de forma muito cruenta, né? Fizeram tortura psicológica com ele, enforcaram
um colega na frente dele, depois arrancaram a pele da sola dos pés dele, fizeram com que ele caminhasse com os pés em carne viva até a sua própria sepultura no meio das pedras, e finalmente ele foi morto, sempre gritando e dizendo: Viva Cristo Rei, né? Então, que o bem-aventurado, esse menino de 14 anos, José Luis Sánchez del Río, seja um grande intercessor no céu por nós, pela nossa causa, e que nos dê a coragem que ele teve. Um menino com 14 anos que tem a coragem de lutar pela sua fé. Oxalá tenhamos também nós esta coragem de dar a vida, né? Nós que agora enfrentamos tempos, né, que são também eles dramáticos, como aqueles tempos dos cristeiros do início do século XX. Muito bem. Segunda coisa que gostaria de chamar a atenção no nosso blog é para um novo vídeo do padre Luiz Carlos Lodi, do movimento Provida de Anápolis, Goiás. O padre Lodi responde a pergunta moral se é moralmente aceitável um cristão, um católico, votar no PT. Então, eu gostaria que vocês vocês que são alunos, que estão acompanhando aí a aula, que vocês assistissem este vídeo do Padre Lodi e compartilhassem, né? Vamos fazer aí um tuitaço, vamos compartilhar no Facebook, vamos divulgar mesmo este vídeo do Padre Lodi. É muito importante, é urgente divulgar nos meios católicos este vídeo do Padre Lodi. Então, muito obrigado pelo seu apostolado na internet. Então, vamos às perguntas. Aproveitando que estamos então no mesmo assunto, né, o Renan diz assim: Padre Paulo, o senhor poderia, por gentileza, fazer um breve comentário sintetizando e correlacionando os temas aborto, comunismo, anticristianismo, focando na moral e na sua gênese? Bom, aqui a pergunta é uma enciclopédia, mas acho que é uma pergunta importantíssima para ser respondida. O que é que o aborto tem a ver com o comunismo? Tem tudo a ver. Por quê? Para o marxismo, a família é um instrumento de opressão. Ou seja, assim como na sociedade existe a opressão dos capitalistas sobre os proletários, também na família burguesa, a família é um instrumento de opressão em que o marido é o opressor e a mulher e os filhos seriam então a propriedade. Então é necessária uma emancipação da mulher. Mas o que acontece é o seguinte, que o fato de a mulher querer ser mãe, o fato de a mulher desejar ter filhos, isso faz com que ela esteja sempre numa condição subalterna, segundo a mentalidade deles, né? Ou seja, a mulher só seria realmente emancipada se ela então se libertasse da sua maternidade. Então é necessário para o ideal igualitário comunista que a mulher se liberte da maternidade. O fato da mulher engravidar é uma injustiça. Por que é que o homem não engravida também, né? Nós temos que ser todos iguais. Então se vê claramente que o marxismo, nesse sentido, está montado em cima de um ódio ao Criador, não é? Ou seja, Deus fez homem e mulher, a família. E então o marxismo tem um ódio contra a família. Então é necessário destruir a família, porque a família é uma realidade que é opressora. Por isto o gaysismo, por isso o abortismo, por isto o feminismo e tantos outros ismos que têm como finalidade somente minar realmente a capacidade de a família lutar, né, em favor daquilo que é o que Deus quer, realizar a vontade de Deus
no nosso dia a dia. Então, muito bem. Então, o que acontece? Nós temos que ver que o aborto e o comunismo estão unidos. E, por consequência, né, há também aí um anticristianismo, porque o comunismo ele é necessariamente anticristão. Não é? Vejam, não é? As pessoas dizem, porque os católicos romanos, né, tradicionalistas, ligados ao Papa, como o padre Paulo Ricardo, eles são anticomunistas. Bom, bem antes de nós sermos anticomunistas, os comunistas são anticatólicos. Não é? Não fomos nós quem começamos esse antagonismo. Na verdade, o comunismo, para implantar o seu projeto, precisa destruir o cristianismo e o catolicismo. Qual é a melhor maneira de destruir? É destruir por dentro, destruir você fazendo de conta que não está destruindo nada, você vai esvaziando e fica só a casca de cristianismo, onde as pessoas têm uma impressão de que continuam sendo cristãos, mas na verdade já não são mais cristãs. Na verdade já não há mais cristianismo aí, né? Então, é por isso que eles entram dentro da igreja e uma das primeiríssimas coisas que eles fazem é perverter o sentido da moralidade cristã. Por exemplo, não existe mais inferno, então porque Deus é bom, então você já não é mais obrigado a nada. Segunda coisa, não se trata aqui de obedecer a um projeto do Criador, mas se trata aqui de obedecer a nossa agenda, né? Aquilo que nós achamos, o que a minha consciência me dita como certo ou como errado. Então, pervertendo a moral, depois vão sendo pervertidos os dogmas, pervertida a liturgia, pervertido tudo. Então a gente vê que realmente a coisa é incompatível e é destruidora, né? Falcão. Padre, estamos diante de uma grande batalha mundial. Não teríamos que envolver o Santo Padre nisso? Não deveria ser ele o primeiro a denunciar essas fundações? Claro que sim, Falcão. Estamos vendo aí se conseguimos informar ao Santo Padre de que isso tudo está acontecendo. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o organismo da Santa Sé, o Vaticano, não é um organismo internacional de proporções assim, ele não é um organismo enorme, não. Infelizmente para o tamanho do trabalho, é um grupo de pessoas muito empenhadas no seu trabalho, mas não sei se o Santo Padre tem acesso a isto que nós estamos aqui estudando, não é? Seria importante que tivesse acesso, seria importante que isso chegasse a ele. Vamos ver os meios, vamos ver como é que isso pode acontecer. Rafael Sena, existe algum tipo de cooptação dos políticos pelas organizações abortistas para que se aprovem esses medicamentos? Veja, Rafael, certamente existe. Nós não temos aqui provas, né? Muitos desses políticos estão envolvidos nessa história toda por implicações partidárias, muitas vezes, mas certamente, como essas fundações controlam ONGs com milhões e milhões de dólares, onde há fumaça, há fogo, né? Então, como tem muito dinheiro, é possível, nós não sabemos como é que eles fazem, se fazem isto, como fazem e com quem fazem, porque nosso trabalho de investigação aqui já é tão amplo só nesse campo aqui, que nós precisaríamos de uma polícia secreta para saber esse tipo de coisa. Infelizmente, não a temos, né? Albecir. Padre, eu gostaria de saber se eles sabem que tem pessoas estudando sobre isso e se realmente eles sabem quais são os países mais difíceis de entrar com essa cultura da morte.
Veja, Albeci, certamente eles sabem que nós estamos estudando, né? O acesso que nós temos, por exemplo, no canal do YouTube é inegável, ou seja, eles veem quantas pessoas estão assistindo os vídeos. No entanto, a impressão que eu tenho é que há uma certa presunção de que o que nós estamos fazendo é inútil e que eles vão vencer mesmo assim, né? Então não me consta que eles estejam se importando com a coisa, pelo menos por enquanto. Felipe, padre, se o aborto já é prática no exterior, será inevitável que cedo ou tarde se torne no Brasil. Como incentivar as orações por algo que já está fadado a acontecer? Não há outras prioridades? Felipe, não está fadado a acontecer, não. E é exatamente isso que o nosso estudo do documento está mostrando para você. Não é que o aborto vai acontecer no Brasil e é inevitável. Não, não é inevitável. Não é inevitável. Ou seja, nós estamos realmente convencidos de que pode ser feito algo, né? Eles não fizeram nada até agora. Vejam como eles, com milhões de dólares, não conseguiram aprovar o aborto na nossa legislação. Eles vão continuar tentando, claro, mas nós vamos continuar barrando, não é? Vai ser somente se pessoas como você, de boa vontade, sem dúvida nenhuma, pessoas honestas como você, né, já entregarem os pontos, é que aí sim vai ser inevitável, mas aí vai ser por culpa sua. Então veja só, a coisa é esta: se os bons se calam, os maus tomam conta. Ou seja, vamos lá, se a eutanásia já está legalizada na Holanda, então é inevitável que aconteça no mundo inteiro. Mas eu não vejo por que isso seja inevitável. Por exemplo, se as pessoas são católicas e vêm à minha paróquia aqui em Cuiabá, é inevitável que o catolicismo se espalhe pelo mundo inteiro? Não, isso não é inevitável. Não se trata, faz parte da propaganda deles, essa ideia de que é inevitável. Você viu, nós estudamos aqui isso, não é? Como é que foram distribuídos os DIU, dispositivos intrauterinos, e as pílulas do dia seguinte? Exatamente com essa estratégia ideológica e mentirosa de dizer que era inevitável que isso fosse vendido pelo mundo inteiro. E, no entanto, não era inevitável. Ou seja, a pílula do dia seguinte ficou durante 30 anos esquecida e ninguém fez nada, até que os Rockefeller disseram, vamos distribuir. E aí aconteceu. Agora, o que acontece? Depois que eles já fizeram tantas coisas, nós, né, que estamos empenhados nesse trabalho pró-vida, descobrimos como é que eles estão fazendo as coisas. Ou seja, eles deixaram, o gato se escondeu, mas deixou o rabo de fora. Nós estamos sabendo como eles estão fazendo as coisas. Então, essa estratégia deles só tem eficácia se ela for uma estratégia silenciosa, astuta, capciosa, mentirosa e hipócrita. Se você desmascara, se você chega e tira a máscara e diz, eu sei quem você é, cai tudo por terra. Entende? Por isso que é importante o nosso estudo. Então, não é inevitável. Fernando de Oliveira, Padre Paulo, se conseguirmos atrasar ou derrubar essa legislação no Brasil, o senhor acha que isso também será benéfico para os outros países também se encorajarem a protestar? Sim, Fernando. O movimento Pró-Vida não são somente eles que têm organizações internacionais. O movimento Pró-Vida também tem conexão internacional. Ou seja, nós estamos sabendo do que está acontecendo no Uruguai, estamos sabendo do que está acontecendo na Colômbia, não somente por notícia de internet, tá? Então, o movimento Pró-Vida não está simplesmente todo dia acessando as notícias a respeito do aborto no mundo e recebendo as má notícias. Não, as coisas são um pouquinho mais articuladas, não é? Então, é claro que aqui é necessário a gente se engajar principalmente nessa questão do estudo, né? De seguir isso. Nem todo mundo deve fazer tudo,
não é? Trata-se de uma divisão de tarefas, mas realmente eu penso que nós podemos, eu estou convencido que nós podemos ganhar essa história. Essa ideia de que, eu vou fazer a minha parte e se as pessoas não quiserem, que se lasquem, eu pelo menos me livrei. Isso não é evangélico. Nós estamos nessa história para ganhar, entendeu? Jesus não veio nesse mundo e disse assim, eu vim aqui morrer na cruz para salvá-los, mas eu fiz a minha parte. Se depois todos terminarem no inferno, não tem problema, eu fiz a minha parte. Imagine isso no coração de Jesus. Não. Jesus não veio dar a vida para que depois a gente se perdesse. Ele veio para nos salvar. E Ele quer nos salvar. E Ele vai nos salvar se nós deixarmos que Ele nos salve. Não é? Agora, a mesma coisa acontece. Nós estamos nessa história aqui, assim como Jesus veio para salvar as pessoas, nós estamos nessa história aqui realmente para ganhar essa batalha. E nós podemos. Por quê? Porque nós temos do nosso lado a verdade, nós temos do nosso lado Deus, nós temos do nosso lado o povo que ainda é predominantemente contra o aborto, nós temos do nosso lado o instinto materno das mulheres, que ainda existe, elas ainda têm o instinto de querer ser mãe, embora tudo isso esteja sendo pervertido. Nós temos do nosso lado a própria ciência, que quanto mais ela se desenvolve, mais ela descobre coisas que mostram que a vida começa desde a primeira concepção. Quer dizer, nós temos muitas coisas do nosso lado. Então, o que eles têm? Eles têm uma militância organizada, com muito dinheiro, sem dúvida alguma. Mas o que acontece? O que eles não têm é a militância fervorosa que trabalha gratuitamente como nós cristãos podemos ter. Eu não estou fazendo isso por dinheiro, você não está fazendo isso por dinheiro. Isto vale muito mais do que os 36 milhões da Fundação MacArthur. Os 36 milhões da Fundação MacArthur, despejados no Brasil, foram capazes de fazer o quê? Convencer um grupo de ONGs e de abortistas, de pessoas altamente remuneradas. Mas dinheiro acaba. Convicção, fé, coragem, princípios cristãos, isso não acaba. Porque o Filho do Homem, quando voltar, irá ainda encontrar fé sobre a terra. Né? Eu creio nisso. Leonardo, Manaus. Padre Paulo, a questão da participação da Anvisa através de sua regulamentação pró-aborto não são ilegais? Veja, a Anvisa, ela até agora parece ter cumprido o seu papel corretamente. Ou seja, a Anvisa não liberou a venda destes medicamentos no Brasil. No entanto, o Ministério da Saúde está forçando. Esta atitude do Ministério da Saúde e da ministra para os assuntos das mulheres, a ministra Menecute, são ações ilegais. Por quê? Promovem o crime. O aborto é crime e eles estão dando assistência para a realização de um crime. Então isso aí sim é ilegal, não é? Não somente é ilegal, e o que é mais importante, é algo que o povo brasileiro precisa saber para que, nas próximas eleições, tire esse pessoal do poder. Né? Nós precisamos trabalhar para tirar esse povo do poder. Porque isso daqui, por enquanto, nós estamos tomando medidas paliativas, mas nós precisamos aqui trabalhar com médio e longo prazo para a formação de uma nova geração de católicos na política que sejam fiéis à sua identidade católica e se empenhem, né, na realização da sua tarefa e da sua missão de católicos. Muito bem, o nosso tempo se esgotou. Vamos então concluir essa nossa aula, colocando para vocês mais uma vez o nosso convite a que você, se ainda não se associou ao nosso site, faça isso. Nós estamos aí com todo um projeto de formação do nosso estúdio. A gente
tá no stick, encolhe, emprestando dinheiro aqui e ali para ver se a gente consegue dar um arranque. Mas se você puder nos ajudar com alguma doação a mais, nós agradecemos, porque as despesas são altas, né? Nós, no nosso site, queremos ser esta referência, né, daquilo que o Santo Padre pediu aos sacerdotes. Um ministério sério, comprometido com a Igreja, com a fidelidade ao Santo Padre, na internet, para, assim, fazer com que a Palavra de Deus esteja presente no coração dos fiéis católicos. Que Deus abençoe você. Na semana que vem nós voltamos, se Deus quiser, para continuar e concluir com a última aula desse nosso estudo a respeito da nova estratégia de implantação mundial do aborto. Depois, como você certamente já viu a propaganda da Eclésia, no dia 9 de outubro, então nós voltamos no dia 2 ainda para estudar a respeito do aborto, e no dia 9 de outubro nós iremos fazer uma palestra de lançamento de um livro, pequeno livro, que foi escrito a respeito do martírio nos novos tempos, né? Então, vamos também nós nos preparando para dar o nosso testemunho, né? Martírio quer dizer isso, testemunhar a nossa fé por Cristo. Concluo então com a bênção de Deus, rezando por cada um de vocês e pelas suas necessidades. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.